Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos conhecer ações e projetos da Justiça do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os efeitos da crise econômica na vida do trabalhador. Você vai saber como a Justiça do Trabalho pode contribuir para a preservação de direitos, principalmente quando há demissões em massa. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de acidentes para quem trabalha no ramo da panificação. Vamos também até Goiânia conhecer como funciona a web rádio do TRT de Goiás, que une música de qualidade e informações sobre o tribunal. E no quadro Jornada Extra, visitamos a cidade de Itajaí, em Santa Catarina, para conhecer o projeto Camisinhas Poéticas. A ideia de conscientizar a população sobre a importância do uso do preservativo veio de um servidor da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Em situações de crise econômica, o medo do desemprego sempre ronda os trabalhadores. Com a queda na produção, as demissões são muitas vezes inevitáveis, afetando milhares de pessoas em todo o país. Em nossa reportagem especial de hoje, você vai saber como a Justiça do Trabalho pode contribuir para a preservação de direitos, principalmente quando há demissões em massa. Quando a economia cresce, o mercado de trabalho aquece e as vagas surgem. Mas quando ela vai mal, o emprego é o primeiro a ser atingido. Lília sabe bem o que é isso. Mandaram 12 pessoas embora junto comigo e deram férias coletivas para o resto do pessoal porque não está tendo produção para trabalhar. Não está nada fácil para o trabalhador. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, só em junho de 2015 foram fechadas mais de 111 mil vagas de trabalho com carteira assinada no país. Desde o início de 2015, as empresas já eliminaram 345 mil vagas. A indústria de transformação foi a que mais perdeu, com destaque para a indústria metalúrgica, com menos 9 mil postos de trabalho. Principalmente no setor de autopeças, onde as demissões ocorrem, e a gente está percebendo que não está tendo uma troca de trabalhador, né? A tal da rotatividade. E a situação deve piorar ainda mais. É provável que a gente ainda tenha um pouco mais de aumento do desemprego até que a situação se estabilize. Isso provavelmente não vai acontecer antes do final do ano. Nós temos, por um lado, uma redução da oferta de vagas e, por outro lado, um aumento da procura por trabalho. Por causa da retração da atividade econômica e para garantir que 50 mil trabalhadores não sejam demitidos, o governo federal editou uma medida provisória para as empresas que estão com dificuldade financeira. A indústria que aderir ao programa vai poder diminuir em até 30% a jornada de trabalho, com redução proporcional do salário dos empregados. O governo vai compensar parcialmente a diferença salarial com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As empresas precisam firmar acordos com os sindicatos e provar que foram esgotados todos os períodos de férias e os bancos de horas. E o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. Para a empresa é bom porque ela mantém esse funcionário qualificado, ela não tem os custos da demissão e ela mantém um funcionário que está pronto a produzir quando a demanda voltar a crescer. O Programa de Proteção ao Emprego tem respaldo na Constituição Federal. A Constituição prevê a redução salarial mediante negociação coletiva. E o que fez o governo? Não se pautou apenas pela redução salarial para as empresas em dificuldades financeiras, mas fez um contraponto na redução da jornada e assumiu a parte dele em complementação da diferença que for acertar na redução da jornada até 30% e redução de salário até 50%,
proveniente do FAT, muito embora o FAT esteja em dificuldades financeiras, mas o Tesouro terá de arcar com isso. Todos os direitos estão mantidos e não se pode dispensar o empregado durante o período do ajuste, e isso é extremamente importante, porque alivia o problema da empresa, da ociosidade em razão da falta de demanda, e evita a demissão em massa, que é extremamente dolorosa. Em tempos de crise, a demissão em massa é uma realidade que ronda a vida do trabalhador. E para garantir os direitos dos empregados e amenizar o impacto social das dispensas, o TST firmou o entendimento de que a negociação coletiva é pressuposto para a demissão em massa. O juiz do trabalho Rogério Neiva destaca que a jurisprudência do TST é respaldada pela legislação internacional. Esse entendimento foi firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho a partir, em termos de fundamentação, de uma base principiológica, envolvendo, como por exemplo, elementos como a dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º da Constituição, o valor social do trabalho, a proteção ao emprego, lá do artigo 7º, inciso 1º da Constituição, por um lado, e, por outro lado, a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Aí a negociação coletiva, ela teria espaço para discutir não só o alcance dessas dispensas em termos quantitativos, de quantos trabalhadores seriam atingidos, como outras alternativas que não a dispensa. Em meio à crise atual, a Justiça do Trabalho tem promovido negociações coletivas. Em Rondônia, por exemplo, várias audiências foram realizadas para amenizar os impactos da demissão de 500 empregados da JBS no município de Rolim de Moura. Já em Mato Grosso, a mesma empresa foi impedida de dispensar sem negociação prévia cerca de 500 trabalhadores em 9 municípios, sob pena de multa de 5 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho atuou fortemente para evitar a despedida de 600 trabalhadores no município de Alegrete. O primeiro, no Polo Naval de Rio Grande, o ocorrido no frigorífico Marfrig, do Alegrete, que iria fechar a unidade fabril e que, por essa negociação coordenada pelo tribunal, manteve a planta industrial apenas com redução de postos de trabalho, e acabou não despedindo ninguém, porque para os não aproveitados ofereceu ou transferência para outra unidade ou um plano de demissão voluntária. Sempre tem que buscar um entendimento com os empregados. Isso se faz através do sindicato para se buscar condições para minimizar o impacto social desta despedida. Férias coletivas podem ser redução de jornada, um esquema de sugerir um plano para alguns saírem com algum benefício, estender plano de saúde para assegurar condições de vida, mas tudo tem que ser combinado com o sindicato e com o grupo de trabalhadores dessa empresa. Vamos agora fazer um giro para acompanhar algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho pelo país. O TRT do Mato Grosso do Sul manteve decisão que determinou o pagamento de 20% de acréscimo salarial aos motoristas de ônibus de uma empresa de Dourados por acúmulo de função. Desde janeiro de 2012, com a bilhetagem eletrônica, os motoristas da região passaram a acumular a função de cobrador. Mas a empresa descumpriu a norma coletiva que previa como compensação o pagamento mensal de R$ 100 a título de ticket alimentação. Cabe recurso da decisão. Já em Londrina, no Paraná, um motorista de micro-ônibus que foi demitido após promover um abaixo-assinado por aumento salarial deverá ter o emprego de volta, além de receber indenização por danos morais. A decisão é da 4ª Vara do Trabalho de Londrina, que considerou a dispensa do empregado discriminatória. A empresa de ônibus recorreu da decisão. 5 madeireiras de Marabá, no Pará, foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas, danos morais e existenciais a um empregado que trabalhava em situação análoga à de escravidão.
O homem exerceu a função de cozinheiro por 17 anos e foi resgatado durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Foram detectadas inúmeras irregularidades, como jornada exaustiva, ausência de folgas e férias, além de condições precárias de higiene. As empresas fizeram um acordo com o trabalhador, que vai receber R$30 mil de indenização. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de acidentes para quem trabalha no ramo da panificação. E ainda hoje, o Web Rádio do TRT de Goiás une música de qualidade e informações sobre o tribunal, além de divulgar direitos e deveres dos trabalhadores. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos na Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, realizou visita institucional ao TRT da Bahia. O ministro se reuniu com o Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho e visitou as instalações da nova sede do regional. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT de Mato Grosso. Ele avaliou os serviços judiciais e administrativos do TRT, visitou a escola judicial e se encontrou com juízes que atuam na primeira instância da Justiça Trabalhista mato-grossense. Entes públicos que honraram os compromissos e realizaram o pagamento de precatórios receberam do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região o certificado Precatório Zero. Ao todo, 61 entidades públicas de Rondônia e Acre foram homenageadas na 5ª edição do prêmio por quitarem dívidas trabalhistas. Em Brasília, o TRT da 10ª Região promoveu a 2ª edição da Caravana Trabalho Seguro. Diversos serviços foram oferecidos à população, como emissão de carteiras de trabalho, aferição de pressão, glicemia e colesterol, além de atendimentos odontológico e oftalmológico. Na ocasião, magistrados do TRT e membros do Ministério Público do Trabalho tiraram dúvidas sobre direitos trabalhistas. Quem compra o pãozinho todos os dias nem imagina que para fazer o alimento é preciso adotar várias medidas de prevenção de acidentes. Hoje vamos mostrar que os cuidados devem incluir medidas relacionadas ao vestuário e às instalações. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, você vai ver ainda que a atenção deve ser redobrada no manuseio de equipamentos. Acompanhe. Meu nome é Paula Rocha, eu sou técnica em segurança do trabalho e hoje nós vamos abordar a importância das medidas preventivas e protetivas nas atividades de panificação. Vamos lá? Como vocês podem observar, a disposição do mobiliário e do maquinário nesse arranjo físico, ele simplesmente favorece o desempenho das atividades dos profissionais. Aqui próximo tem esse profissional trabalhando um calçado de borracha de PVC impermeável, que é o recomendável nesse caso da atividade da produção de alimentos. Aqui temos essa calha que facilita e favorece a higienização de acordo com o que recomenda a legislação, garantindo inclusive o escoamento de toda a água durante a limpeza do ambiente aqui para essa calha de coleta e escoamento. Cuidado com as roupas que não são muito largas, muito longe do corpo, o que pode favorecer a ocorrência de um acidente pelo fato das máquinas que eles manuseiam, elas têm partes móveis, partes em movimentos constantes, e o fato de usar uma roupa larga favorece a ocorrência desse tipo de acidente. E no caso deles, a roupa está totalmente adequada para esse tipo de atividade. Aqui nesse estabelecimento é notória a adoção das normas de regulamentação de segurança do trabalho, como por exemplo nesse caso a NR24, que prevê as condições mínimas de conforto no ambiente de trabalho, como o fornecimento de água potável para todos os funcionários,
A utilização de copos que não podem ser compartilhados, que devem ser individuais ou descartáveis. A disposição, a quantidade de banheiros vestiários, né, que vai atender a quantidade de funcionários contratados e lotados nesse estabelecimento, bem como a adoção também das recomendações da NR 23, que prevê as medidas preventivas contra o combate a início de incêndio. Nesse espaço, é possível observar a adoção da norma regulamentadora número 11, que prevê a questão do armazenamento de materiais. Essa forma de armazenamento adotada, ela favorece não só o manuseio, o fluxo de produção, viabiliza todo o trabalho realizado na linha de produção. Nesse local onde é desenvolvido esse tipo de atividade, a gente pode observar que essa máquina ela dispõe de 2 dispositivos de segurança que interrompe o funcionamento caso haja algum risco para o colaborador. Nesse caso, a gente pode observar que além de manusear, utilizar esse dispositivo de segurança, o profissional ele usa um equipamento de proteção individual, que é a luva de malha de aço, que protege a mão do risco de corte e perfuração. Vamos até 1999. Nesse ano foi aprovada a Emenda Constitucional 24, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. Veja só. 1999, ano em que foi aprovada a Emenda Constitucional 24, que extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. Durante décadas, os juízes classistas fizeram parte das juntas de conciliação e julgamento. Eram chamados de juízes vogais e eram indicados pelos sindicatos para representar empregados e empregadores. Com a Constituição de 1988, esses juízes passaram a ser chamados de classistas e atuaram em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. À época, os classistas não eram obrigados a ter formação jurídica completa. Essa exigência veio com a Emenda Constitucional 24, de 1999, que acabou com esse tipo de representação e estabeleceu que nas varas do trabalho a jurisdição seria exercida por um juiz singular. E o Tribunal Superior do Trabalho seria composto por ministros togados e vitalícios, escolhidos dentre juízes dos TRTs, advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. No próximo programa, você vai ver que em 2004 houve a reforma do Poder Judiciário, que ampliou as competências da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, Rádio Web une música de qualidade e informações sobre o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. E mais, conheça o projeto Camisinhas Poéticas. A ideia criativa partiu de um servidor da Justiça do Trabalho. Nós voltamos daqui a pouco. O primeiro seminário nordestino do programa Trabalho Seguro, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, está com inscrições abertas. O encontro irá reunir magistrados, trabalhadores, empregadores, estudantes, advogados, gestores e parceiros do programa dos 9 estados do Nordeste nos dias 10 e 11 de setembro. Saiba mais na página do TRT do Ceará no Facebook. Vamos até Goiânia conhecer a Rádio Web do TRT de Goiás. Ela foi criada para oferecer um ambiente de trabalho mais agradável, além de divulgar informações sobre o tribunal aos servidores e ao público em geral. Os direitos trabalhistas também são abordados constantemente, fazendo com que o número de ouvintes aumente a cada dia. Um ambiente de trabalho mais leve, agradável e produtivo. É o que a Web Rádio do TRT de Goiás tem proporcionado aos magistrados, servidores, advogados, enfim,
o público que acessa a rádio na página do TRT na internet. Com o slogan Música de Qualidade para quem trabalha, a rádio online foi idealizada pelo desembargador, presidente do TRT de Goiás, Aldon Talhalhenha, que decidiu compartilhar a sua paixão pela música. Eu tive a ideia de criar essa rádio a fim de possibilitar que aqueles servidores que gostem possam trabalhar ouvindo música, cada um com seu fone de ouvido, a fim de não incomodar aqueles que façam opção por não ouvir a rádio. Além disso, também no projeto nós vamos instalar a parte física da rádio, que são pequenas caixas de som para fazer um som ambiente nas salas de espera do tribunal. Além de ter sido o idealizador do projeto, o presidente ainda desenvolve com satisfação a orientação dos gêneros musicais e também de alguns programas da rádio. Eu tinha um acervo musical assim bastante grande, mas na verdade nós contratamos um programador que trouxe também o seu acervo, que acrescido do meu, fez com que nós tivéssemos uma programação de qualidade, com bossa nova, com jazz, com MPB, lounge e outros ritmos variados. A partir da ideia do presidente Aldon Talhalhenha, o projeto da Web Rádio começou a ser desenvolvido aqui mesmo na sede do TRT de Goiás. Foram 2 meses de trabalho até a fase de implantação e em abril desse ano a rádio já estava no ar. A equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal foi responsável por boa parte do processo. E o trabalho já tem sido reconhecido até mesmo por tribunais de outros estados. Utilizamos ferramentas livres que a gente encontra na comunidade, na internet, com equipe própria do tribunal e usando a própria infraestrutura também do tribunal. Atualmente a gente tem mantido a disponibilidade da rádio, a gente monitora isso diariamente. E com o trabalho que foi desenvolvido, outros tribunais têm entrado em contato, pedindo informações, perguntando quais aplicativos nós utilizamos e pedindo apoio na implantação já de outras rádios em outros tribunais do trabalho. Além da programação musical de alta qualidade, a Web Rádio do TRT de Goiás possui uma identidade visual especial e passa a ser também uma importante ferramenta da comunicação para os assuntos relacionados ao tribunal, além de informações diversas de interesse dos ouvintes. Além de oferecer uma programação musical de qualidade, a rádio se propõe a divulgar as notícias, os fatos e acontecimentos da Justiça do Trabalho goiana e também orientar a população sobre os direitos trabalhistas, além do mais também divulgar as campanhas relacionadas ao universo do trabalho, como a campanha de combate ao trabalho infantil e também para prevenir acidentes de trabalho. Um servidor da Justiça do Trabalho que mora em Itajaí, Santa Catarina, teve uma ideia criativa para conscientizar a população sobre a importância do uso da camisinha para a prevenção de doenças. Ele criou embalagens especiais para preservativos que contêm poesias escritas pelo próprio servidor. As chamadas camisinhas poéticas fizeram tanto sucesso que ganharam não só o Brasil, mas também vários países do mundo. Veja só. É madrugada, percebes? Já nasceu um novo dia. Que bom, iremos conquistar o nosso primeiro amanhecer. Eu sou João da Cruz Ramos Filho, mais conhecido por JC Ramos Filho. Eu tenho 62 anos, eu sou lotado na 2ª Vara de Itajaí. Eu criei a camisinha poética. O caso foi o seguinte, quando eu fui lançar esse livro, Itajaí estava sendo considerada a capital nacional da AIDS. Aí eu fiquei pensando, por que eu não fazer algo que agregasse poesia com prevenção? Maranhense radicado em Santa Catarina, JC Ramos há 15 anos distribui poesias impressas nas embalagens de preservativos. É um projeto que ele leva para as pessoas, de um modo geral, independente da faixa etária, independente da classe social, um pouco de cultura, um pouco de poesia e o mais importante ainda é
é a questão da prevenção, principalmente a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e, maiormente, a AIDS. J.C. Ramos levou as camisinhas no programa do Jô e em outros países como Portugal, Espanha e Cuba. Ele também foi convidado para participar do Fórum Social Mundial realizado na África. Que era um grande sonho da minha vida, né? Conhecer a África. E veja como calhou que eu fui convidado para o Fórum Social Mundial, que naquele ano acontecia, ou iria acontecer, em Nairobi, no Quênia. E fui para lá, levei mais de 7.000 camisinhas poéticas. E lá, na realidade, eu encontrei muitas pessoas famosas, né, como o Dennis Grove, que eu passei uma camisinha para ele, o próprio Martinho da Vila. O projeto também foi convidado para Rio+20. Eu fiz essa edição especial com bichos e coisas. E fotografei garças, eu fotografei tartaruga, eu fotografei aves, eu fotografei lixo, impressa nas embalagens dos preservativos. De certa forma, eu contribuí muito com a Rio+20 para divulgar o respeito ao meio ambiente, começando aqui de Itajaí. As fotografias utilizadas na Rio+20 ganharam exposição em Itajaí e devem percorrer outras cidades catarinenses. Os Correios também se interessaram pelos trabalhos do poeta e vão lançar selo comemorativo. E a divulgação não parou por aí. Quando surgiu os preparativos para a Copa do Mundo no Brasil, me veio à cabeça a ideia de distribuir milhões e milhões de camisinhas poéticas. E nós conseguimos fazer 40.000 preservativos. Os motoristas de táxi distribuíam as camisinhas para os turistas, né? Isso eu fiz em algumas cidades que estavam sediando a Copa, como Curitiba, São Paulo, Brasília e Fortaleza. A edição especial da Copa foi impressa na cor verde e os poemas abordavam o racismo. Em nome da paz e do amor, o bom senso convoca a humanidade para pintar o mundo apenas com uma cor, a cor da igualdade. Por hoje é só. O Jornada volta semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.